Purificação 3. A terceira purificação é a purificação do desejo. Que coisas desejamos? São coisas superficiais, como os prazeres, roupa nova, móveis novos para nossa casa ou automóvel? Já que estamos aqui para viver em harmonia com as leis que governam a conduta humana e com nossa parte no esquema das coisas, nossos desejos deveriam enfocar-se nessa direção. É muito importante que tenhamos nosso desejo centrado de maneira que só desejemos fazer a vontade de Deus. Podemos chegar ao ponto de unidade do desejo, ou seja, só conhecer e fazer nossa parte no esquema da vida. Na verdade, pensando desta forma, pode haver algo mais importante para desejar? Purificação 4. Há uma purificação, mais a purificação do motivo. Qual é nosso motivo para qualquer coisa que estejamos fazendo? Se é pura cobiça ou desejo de sucesso pessoal, eu diria: não façam tal coisa. Não façam nada com esses motivos. Mas isso não é fácil, porque tendemos a fazer coisas por motivos muito mesclados. Nunca encontrei uma pessoa que tivesse unicamente maus motivos. Pode ser que haja uma pessoa assim, porém eu nunca me deparei com ela. Encontro pessoas que têm constantemente motivos mistos, motivos bons e maus ao mesmo tempo. Por exemplo, conheci um homem no mundo dos negócios que admitiu que seus motivos não eram os mais elevados. Ainda assim, havia mesclado com eles bons motivos: prover sua família, fazer algum bem à comunidade, motivos mesclados. Inês, isso é bem interessante, porque tem um pouco a ver com a discussão de ontem do Pietro Baldi, né, que falava sobre a lei do trabalho. Justamente a discussão era realizar o trabalho, porque é um trabalho que tem de ser feito e cada um de nós tem seu trabalho, e, em contrapartida, o que se desenvolveu aqui na Terra, né, que é o trabalho pela ganância de você vai trabalhar para adquirir alguma coisa, puramente financeiro. E eu achei mais legal ainda quando ele fala essa coisa de todo mundo tem bons e maus motivos. Que ela, na simplicidade dela e na visão da experiência de vida dela, do conhecimento que ela trazia, ela já sabia de uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender, que todos nós, sem exceção, estamos começando essa caminhada, estamos nessa jornada, assim, no princípiozinho, né? Estamos ainda chegando no jardim de infância. E a gente vai fazer coisas certas, coisas erradas, e às vezes não intencionalmente, às vezes porque a gente não sabe o que fazer mesmo, não sabe qual é o certo, às vezes. E mesmo quando a gente sabe que está fazendo uma coisa que não deveria ser feita, talvez, mas ela não é totalmente errada, ela é mesclada, como ela mesma diz, com alguma intenção boa. Então, isso é só para reforçar aquela máxima de nem todo mundo é 100% mal, como também aqui na Terra, ninguém está perto de ser 100% bom. Dou palestras a grupos que estudam os mais avançados ensinamentos espirituais. Algumas vezes, essas pessoas se perguntam por que não está acontecendo nada em suas vidas. Seu motivo é alcançar a paz interior para elas mesmas. Como se vê, trata-se de um motivo egoísta. Com este motivo, não encontrarão. Se hão de encontrar a paz interior, há de ser voltando-se para fora de si mesmos. Servir sempre, servir. Dar, não obter. Seu motivo deve ser bom para que seu trabalho tenha um bom efeito. O segredo da vida é servir aos demais. Conheci um homem que era um bom arquiteto.
Obviamente, era o trabalho adequado para ele, mas o realizava por um motivo equivocado. Sua razão era ganhar muito dinheiro para melhorar a posição social. Trabalhou para si mesmo até que adoeceu e foi pouco depois disso que o conheci. Convenci-o a prestar pequenos serviços. Falei-lhe do prazer de servir aos demais. Sabia que depois que o houvesse experimentado, nunca voltaria a uma vida centrada apenas em si mesmo. Mantivemos alguma correspondência depois disso. Alguns anos mais tarde, quase não o reconheci quando fui visitá-lo. Era um homem tão mudado. Não obstante, ainda era um arquiteto. Estava desenhando um projeto e me falou dele. Como vê, eu estou desenhando desta maneira para que se ajuste ao orçamento e em seguida o executarei no terreno para que fique bem bonito. Seu motivo era servir aqueles para os quais fazia o projeto. Era uma pessoa radiante e transformada. Sua esposa me disse que seus negócios haviam aumentado, agora vinha gente de longe para que desenhasse suas casas. Conheci alguns indivíduos que tiveram que mudar de emprego para transformar suas vidas. Porém, conheci muito mais pessoas que simplesmente tiveram que mudar o sentido do servir para modificar sua vida. É interessante, só um minutinho, um comentário que não tem a ver com o contexto especificamente, não. Mas como muitas e muitas vezes parece que um tema é lançado no grupo e naquela conjunção astral, né, se a gente pode usar esse termo, todos os livros falam da mesma coisa. Então, ontem a gente falou do trabalho, exatamente dessas situações. Aí, hoje, no dia seguinte, vem a Peregrina falando o mesmo tema, as mesmas considerações, e isso se perpetua por alguns dias. E isso eu acho muito interessante de acontecer. Já aconteceu com várias temáticas que são apresentadas aqui para a gente, delas se repetirem nos livros durante a semana inteira. Parece que está lendo até o mesmo livro, porque fala do mesmo assunto. E isso me chama a atenção, né, de como a coisa é bem arquitetada. A gente acha que acorda de manhã, não tem o que fazer, vai sentar aqui e vamos nos encontrar, mas como tudo é bem arquitetado. Até quem está aqui em determinado dia não está porque não, esse é o dia que eu posso ir. Está quando tem de estar. É muito impressionante mesmo, Silvio, porque eu não lembro quem, acho que foi José Alves, num outro encontro que a gente teve, na leitura do Mago de Estrúvulos, e ele estava citando a mesma coisa. E são livros completamente diferentes, começados em momentos diferentes, mas que em algum momento a temática converge. Muito bem, continuando. Capítulo 2, o desenvolvimento espiritual, renúncias. Renúncia 1. A última parte se refere às renúncias. Uma vez que tenhamos feito a primeira renúncia, encontraremos a paz interior, porque é a renúncia à vontade própria. Podemos trabalhar para subordinar nosso eu inferior, abstendo-nos de fazer coisas que não são boas, por outras para as quais estejamos motivados. Não as suprimam, transformem-na, de maneira que seu eu superior possa tomar lugar em suas vidas. Se estamos motivados a fazer ou dizer algo desagradável, sempre é possível pensar em algo bom. Deliberadamente revertam e empreguem essa mesma energia para fazer ou dizer em seu lugar algo bom. Funciona. Aí só um adendo. Eu acho que ela vai entrar numa das fases mais difíceis da nossa, digamos assim, reconstrução.
porque quando ela fala de renúncia, né, e para cada um de nós, essa renúncia envolve muito dos aspectos que a humanidade entende como necessária, né? A forma de viver, de ganhar a vida, de lidar com as situações. E quando a gente fala em renúncia, é parar de agir como a mente, né, que domina o pensamento na humanidade pensa ser a forma de viver, né, que é capitalista, que é egoísta, que é vaidosa e em sua maioria ainda impera sentimentos que devem ser abandonados, mas que ela te cobra sua postura em relação àquilo, cobra as convenções, você tem que seguir as convenções da sociedade, porque é o correto, é assim que se deve fazer. Então, essa parte da renúncia, você abandonar esses hábitos e costumes que fazem parte não só do que a gente é, mas da sociedade que a gente vive, precisa ter força e, acima de tudo, coragem, porque o que vai se enfrentar a partir disso não é todo mundo que suporta. Renúncia 2. A segunda renúncia é a renúncia ao sentimento de separatividade. Começamos sentindo-nos muito separados, julgando tudo na medida em que se relaciona conosco, como se fôssemos o centro do universo. Mesmo depois de intelectualmente lograr o melhor entendimento, seguimos julgando as coisas assim. No entanto, somos todos células no corpo da humanidade. Não estamos separados de nossos semelhantes. Tudo é parte de uma totalidade. Só a partir desse enfoque mais elevado é que se pode saber o que era amar ao próximo como a si mesmo. A partir dele, só há uma maneira realista de proceder, que é o bem-estar da totalidade. Ao atuarem para seus pequenos eus egoístas, serão simplesmente uma célula contra todas as demais e se encontrarão em desarmonia, mas assim que comecem a atuar pelo bem-estar da totalidade, estarão em harmonia com todos os seus semelhantes. Como vê, esta é a maneira razoável e harmoniosa de viver. Renúncia 3. A terceira renúncia é a renúncia a todos os apegos. Ninguém é verdadeiramente livre enquanto continua atado às coisas materiais, aos lugares ou às pessoas. As coisas materiais devem ser colocadas em seu próprio lugar. Estão aí para serem usadas. Está bem utilizá-las, mas quando deixaram de ser úteis, preparem-se para renunciar a elas e, quem sabe, passá-las a quem as necessite. Somos escravos de qualquer coisa que seja que não possamos renunciar quando já deixou de ser útil. Nesta época materialista, muito de nós extremamente apegados às nossas posses. Não somos livres. Eu me considerava liberada muito antes que isso estivesse na moda. Primeiro me liberei dos hábitos que me debilitavam. Segui adiante, liberando-me dos pensamentos combativos e agressivos. Também deixei de lado qualquer posse desnecessária. Isto, eu sinto, é uma verdadeira liberação. Existe outro tipo de ciúme possessivo. Não possuímos nenhum outro ser humano, não importa quão próxima seja a nossa relação com esse outro. Nenhum esposo possui sua esposa. Nenhuma esposa possui seu esposo. Os pais não possuem seus filhos. Quando pensamos que possuímos as pessoas, existe a tendência para dirigir suas vidas, o que ocasiona situações extremamente desarmoniosas. Unicamente quando nos damos conta de que não os possuímos, que eles devem viver de acordo com suas próprias motivações internas, deixamos de intentar conduzir suas vidas e descobrimos que podemos viver em harmonia com eles.
Tudo o que nos empenharmos em manter cativo, nos manterá cativos a nós. E se desejamos a liberdade, temos que dar liberdade. As relações... Eu vou fazer uma pergunta a todo o universo. Alguém aqui conhece algum pai que consiga fazer isso? Silêncio absoluto. O silêncio é a resposta. As relações formadas nesta vida terrena não são necessariamente para toda a vida. A separação tem lugar constantemente e, quando sucede carinhosamente, não só a dano espiritual, como pode, em verdade, ajudar o progresso espiritual. Devemos ser capazes de apreciar e desfrutar os lugares em que moramos e depois seguir adiante sem angústia quando somos chamados a outro lugar. Em nosso desenvolvimento espiritual, frequentemente é necessário que nos desarraiguemos e encerremos muitos capítulos em nossas vidas, até que já não estejamos desapegados às coisas materiais e possamos amar todas as pessoas sem nenhum apego a elas. Renúncia 4. Agora a última. A renúncia a todos os sentimentos negativos. Quero mencionar somente um sentimento negativo, o qual as pessoas mais agradáveis ainda experimentam. Esse sentimento negativo é a preocupação. A preocupação não deve ser o interesse pelo qual nos motivemos a fazer o melhor possível em uma situação. A preocupação é uma reflexão inútil sobre as coisas que não podemos mudar. Um último comentário sobre sentimentos negativos que me ajudou muito uma vez e tem ajudado a outros. Nada externo, nada, nem ninguém de fora, pode afetar-me dentro psicologicamente. Dei-me conta de que só podia ser afetada psicologicamente por minhas próprias ações incorretas, sobre as quais tenho controle. Por minhas próprias reações errôneas, são enganosas, mas também tenho controle sobre elas. Ou por minha própria inação em algumas situações, como a situação mundial atual, que necessita de minha ação. Quando tomei consciência de tudo isto, que livre me senti, e simplesmente deixei de lastimar-me. Agora, alguém poderia fazer-me a coisa mais vil e eu sentiria uma profunda compaixão por esta pessoa em desarmonia. Esta pessoa enferma que é capaz de fazer coisas desagradáveis. Certamente não iria me prejudicar com uma reação equivocada de amargura ou raiva. Você tem absoluto controle quanto a ser ou não afetado psicologicamente e no momento que quiser, pode deixar de lastimar-se. Estes são meus passos para a paz interior que quero compartilhar com vocês. Não há nada de novo neles. É uma verdade universal. Simplesmente falei dessas coisas em palavras comuns relacionadas à minha experiência pessoal com elas. As leis que governam este universo trabalham para o bem-estar, tão logo as obedeçamos. Tudo que for contrário a estes preceitos não dura muito. Contém em si mesmas a semente de sua própria destruição. A bondade em cada vida humana sempre torna possível que obedeçamos essas leis. Temos livre-arbítrio em tudo isso, portanto, depende de nós a maior rapidez com que obedeçamos e, em consequência, encontremos harmonia dentro de nós mesmos e em nosso mundo. Durante este período de crescimento espiritual, desejava saber e fazer a vontade de Deus para mim. O desenvolvimento espiritual não se alcança facilmente, mas vale bem a pena o esforço. Requer tempo, como qualquer outro crescimento. Regozijem-se ante os pequenos avanços e não se impacientem, já que a impaciência é um obstáculo ao desenvolvimento.
A senda da renúncia gradual das coisas que impedem o progresso espiritual é uma senda difícil, já que só quando se renunciou completamente é que, em verdade, chegam as recompensas. O caminho de renúncia rápida é fácil, pois traz bênçãos imediatas. E quando Deus preenche nossa vida, as graças de Deus transbordam para abençoar tudo que tocamos. Para mim, a riqueza da realidade foi a forma de escapar da artificialidade e da ilusão. Para o mundo, pode parecer que deixei muito. Abandonei os pertences inúteis, deixando também de passar o tempo sem sentido, fazendo coisas que sabia que não deveria fazer e sem fazer o que sabia que deveria fazer. Mas me pareceu haver ganhado muito, os tesouros inolvidáveis da saúde e da felicidade. Aqui vale muito a pena uma reflexão. Existe uma frase que todo mundo já ouviu, né? Que há sinais por toda parte. E os grupos, né, que tendem a se ligar só naquilo que acham que pertence a eles, não, ao qual eles pertencem, e minimizam ou menosprezam o que vem de outros, né, focos de informação. Você vê o católico fervoroso que só acredita no que a igreja fala, naquele espírita que acha que só o livro espírita é que fala a verdade, e por assim vai, né? E como a gente tem que estar aberto. A gente já conversou isso aqui, né, sobre a peregrina, que ela não tem... Ela é de um país que está longe de ser um primor de estímulo religioso, que é extremamente materialista, e ela desenvolve por si só um trabalho que é lógico, ela traz isso na essência dela, que você lê essas premissas que ela fez, que antes de começar a contar a história propriamente dita das caminhadas, né, das renúncias, das preparações, que poderia estar num livro assim, de regras de ouro da mudança de nosso íntimo, da reforma íntima, em qualquer tipo de religião, de religiosidade, de seita, de filosofia que qualquer um aqui conheça. E seria aplaudido como um grande texto. Então, como é importante a gente ter aquela coisa verdadeiramente do olhos de ver e ouvidos de ouvir. As informações vêm por todos os lugares. Ao contrário do que muito da humanidade ainda pensa, que pode se separar em pedaços, em regiões, em grupos, as informações estão sendo salpicadas em todos os continentes, em todos os povos, em todas as religiões. Então, está vindo as informações por tudo que é meio possível e que a gente possa imaginar de ter acesso a uma informação nova, a ter uma nova maneira de enxergar as coisas. Então, é preciso que as pessoas abandonem esse sectarismo, essa coisa de, não, isso aqui é o mais certo, não, esse aqui está falando a verdade. Não existe verdade quando ela é segmentada e cada um acha que é dono de uma parte. A verdade, como o amor, como o acolhimento, como a fraternidade, é universal. Ela está presente em todo o universo e ela se apresenta sob as formas mais extraordinárias e inesperadas possíveis. Muito bem. E com sábias palavras, terminamos a leitura hoje.